Deus fala assim, ó, deixa eu dar um presente para aquele povo. Eu sei que hoje aí tocaram uns 2 louvores, né? Pessoal aí da velha guarda, né, mano? Né? Aquele lá, como é? Foi legal aquilo na tua presença, até esqueceu, Leito. Qual foi aquela? Presença, não é isso? Reunimos. Então, faz tempo que ele lá não fazia? Mas são louvores que edificam, né? Sabe que quando eu passava com algumas dificuldades, por exemplo, sabe que aquelas músicas circulares, está tudo aí dentro, né? O velho homem está aí. E aí, quando você passa assim em frente a algum lugar, você escuta aquelas músicas, você volta no tempo, não volta? Mas vai assim, nossa, eu não acredito que eu fazia aquilo, não acredito que eu cantava aquilo. Mas antes tinha bastante letras interessantes, né? Até de amor e tal. Mas, e aí que eu já faço? Opa, já puxo um louvor. Entendeu? E assim, eu já puxo um louvor e a minha mente já volta para o altar. Eu queria hoje falar uma coisa com vocês, né? Deus é maravilhoso, meu amado. Ele nos trouxe aqui para purificar o nosso altar, nosso coração, para nos redirecionar. E 4 palavras: minha vida, meu altar. Você é capaz de falar isso? Minha vida, meu altar. 1, 2, 3. Minha. Não ouvi. 1, 2, 3. Sabe que isso é uma técnica, por exemplo, às vezes eu falo para os meus alunos, eles têm que se ouvir. Então, às vezes, quando você pergunta a palavra, fala alto para você se ouvir, rapaz. Pra você acreditar que você está respondendo, que você está falando, que você está fazendo as coisas corretas. E a nossa vida é assim, viu? Você dá louvor, para você se ouvir. Você tem que se ouvir, você tem que se ver, você tem que falar um pouco com você mais. Ficou branco aqui porque sonoplastia. Só um pouquinho ali. Então, eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia, ou conectasse a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 13. E aí, Cícero, e aí, já quero agradecer ao departamento de marketing, que esse ano eu ganhei uma Bíblia, meu amado, que, mano, está aqui, né? Presente de Deus. Começou a vida nova esse ano, seminarista, né, pastor? O pastor gosta de falar isso. E Deus me deu uma Bíblia de presente, através de uma irmã da igreja. Tá lá, estou até com medo de abrir. Mas assim, é uma nova fase, sabe? Porque é tão... Mas Bíblia é Bíblia, né? Na verdade é que tem mais informações, mas a palavra, a essência está ali, está conectada, não é verdade? E eu gostaria muito de compartilhar com você uma mensagem que Deus colocou no meu coração para fazer-nos pensar hoje. No capítulo 13 do livro de Gênesis, que eu quero compartilhar essa versão, se você quiser acompanhar comigo. E a Bíblia diz o seguinte: saiu, pois, Abrão do Egito e foi para Neguebe com sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali, Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens, que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu desavença entre os pastores do rebanho de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam naquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar, como era o jardim do Senhor.
como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, só para a Bíblia nos localiza nessa história. Ló escolheu todo o Vale do Jordão e partiu em direção ao leste, assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo de Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Quer dizer, dá uma olhada aí para todos os lados. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra, do alto a baixo, de um lado para outro, porque eu darei a você. Então, Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manré, em Hebrom, onde construiu um dedicado ao... Louvado seja o nome do... Eu quero que você entenda uma coisa, que nós começamos esse estudo agora aqui, essa mensagem, no capítulo 13. Mas o chamado de Abraão tem início ali, biblicamente falando, no capítulo 12. Abraão, ei Abraão, vem cá. Eu olhei para você do céu, vi graça em você, e eu quero fazer de você um exemplo. Olha que lindo. Pega aí toda a sua família, sai daí que eu vou te encaminhar para um lugar onde, olha, vai emanar leite e mel. Fica comigo, Abraão. E o Abraão, mais do que nunca, pegou as coisas e creu e foi. Levou a família, levou lá na bagagem também o sobrinho. E assim como Deus te chamou, e a vida seguiu e segue, porque nós muitas vezes chama, o que vai acontecer? Marvel, vamos se transformar em super-heróis, em super-homens, que são capazes de resolver todos os problemas a todos os instantes, nenhum problema vai me abalar. E você acha que Abraão não pensou diferente? Ele ouviu Deus. Deus, vem cá, fez uma promessa, vem cá, vou te fazer de você uma grande nação. Ele vai, ele tinha 75 anos de idade, quase 20 a mais do que eu. E às vezes você olha assim, você, poxa vida, vou fazer o que agora? Deus me chamou com essa idade, o que eu vou fazer? 75 ele tinha. Alguns aqui tem 74, já maio está chegando, já está pensando no aniversário, no presente que vai ganhar. E Deus chamou Abraão com 75. Só aqui, as lições que Jesus falou no início, ensine-os a guardar tudo que eu vos ordenei. As lições sem vida não são lições, são teoria. Muitas coisas que você lê na teoria, a gente fala assim, que na prática a teoria é outra. A vida vai ensinar. Muitas coisas a vida vai ensinar. E Jesus vai passar com você, porque Ele prometeu que estaria sempre comigo, sempre com você. E isso é uma grande verdade que nós temos que guardar. Porque o dia que você passar que Ele está comigo, você vai criar uma dúvida. O diabo já vai entrar lá e fazer ninho na sua cabeça. Abraão passa pela primeira crise, vem uma fome. E na época lá não tinha uma cesta básica, e ele era um homem rico. Aí eles não entendem, veio seca na verdade lá, né, na terra. Sabe o que ele faz? A Bíblia não diz que ele consultou a Deus. E essa vontade permissiva de Deus, viu? Às vezes quando você faz as coisas sem consultar a Deus, Deus está lá, bom, tudo bem. Só porque eu joguei lá uma bênção, você já acha que já pode tudo? Então o que ele fez? Foi lá para o Egito. Colocou a família em risco, quase que morre a esposa, quase que ele morre, quase que acaba com a família. É o capítulo 12, ele errou,
Deus visita lá o rei do Egito, lá, que queria pegar a esposa dele, que era meia-irmã, na verdade, você tem que estudar depois sobre isso, e livra. E o rei falou: sai daqui, some daqui. Aquele sentimento de culpa dele, às vezes é o sentimento que nós temos. Errei, fiz alguma coisa que eu não consultei a Deus, e agora? Bem-vindo ao capítulo 13. Porque você não vai ficar ouvindo Deus nunca ficar jogando na sua cara o que você fez errado. Deus vai criar uma oportunidade para você voltar ao primeiro amor. E aí, você entendendo a situação e procurando entender o que você está passando, gostaria muito de compartilhar com vocês algumas coisas que Deus mostrou nesse texto para mim e para você. Quando você começa a ler assim, ó, saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo o quê? Meu amado, eu vi 3 coisas, que é assim, quando ele está lá no Egito, quando você está numa situação difícil, a situação não vai ser mágica, não dá para esquecer tudo. Você consegue olhar para trás, por exemplo, né, você vê as suas cicatrizes, o que é isso aqui? Não tenho a menor ideia. Essa eu não sei, essa eu não sei, essa eu sei. Então tem coisas que marcam mais na vida. E ficam lá. Mas entre o Egito e a Jerusalém, para você sair da onde você acabou indo lá sem consultar a Deus, para voltar para a Terra Santa, tem um deserto. Você vai parar, vai passar, vai repensar. Todos nós temos um Neguebe. Permissão de Deus. Às vezes Deus vai te levar, mas muitas vezes é porque nós fizemos besteira, muitas vezes, e ficamos lá e Deus, ó, tudo bem, bateu a cabeça, você viu, quase morreu, quase você acabou com a família, vamos voltar? Vamos. Primeira lição, existe um deserto. E nesse deserto, você vai queimar a cabeça, você vai parar, mas você tem que continuar firme. Outra coisa, a família deve ser a prioridade na sua vida. Não é a igreja, é a família. Mas família sem igreja não é uma família. E um dia que às vezes você acaba, não vem na igreja por causa disso, por causa daquilo outro, né? Você acaba plantando uma semente. Aliás, você não foi por quê? As pessoas talvez não entenderão. A família deve ser a prioridade na sua vida. Aleluia. Vamos para Jerusalém? Vamos voltar para Jerusalém hoje? Vamos deixar o Egito. Vamos tentar esquecer as situações que nos levaram a esse sentimento de culpa por não ter consultado a Deus, de ter errado várias vezes. Esta noite a volta. Você está no Neguebe? Vamos voltar junto. Estamos juntos. A gente coloca às vezes, sabe? Cada um na sua. Cada um tem seu deserto. A lição é individual, meu amado. Outra coisa. Olha que lindo. Deus é o seu pastor. E nada. Davi falou isso lá no Salmo 23. Há um deserto. Deus é seu pastor? Nada. Porque toda autoridade foi dada para Jesus no céu e na terra. E Ele está com você. Ele permitiu que você passasse por essa lição, para você crescer. Portanto, é hora de você deixar essas coisas lá no Egito, lá ilustrativamente falando, pelo amor de Deus, eu tenho vontade de conhecer o Egito. Ilustrativamente falando, a gente fala que o Egito é o lugar, né, que lembra na Bíblia a escravidão, não, mas se pagar uma passagem, eu vou para lá, tenho vontade de conhecer. Outra coisa, olha que lindo. Ele partiu de Neguebe em direção a
Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar em Betel, entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, onde pela primeira vez tinha construído ali Abraão invocou o nome do Senhor. E aí, eu quero que você entenda o seguinte: se Deus está permitindo que você lesse esse texto hoje, agora, é que você está no caminho certo no retorno. Que você pode bater cabeça entre as cidades, mas Betel significa casa de oração, casa do pão, é a casa aqui entre os irmãos. É necessário que você tenha uma Betel na sua vida. E que você vai chegar lá no local de oração, aleluia. E uma coisa bem linda que eu estava pensando, né? Que quando você tem a consciência de que a igreja não é apenas o lugar de adoração, é onde reúne os adoradores para fazer uma adoração coletiva ao nosso grande Deus. A ideia é que no final desse livro, desse capítulo, você entenda que onde você colocar o seu pé é um lugar de adoração. Vamos ver se a gente consegue. Mas aqui nós estamos juntos fazendo o quê? Invocando o nome do Senhor. Porque muitas coisas, Deus vai falar com você na sua casa, no seu emprego, mas tem muitas coisas que Ele só vai falar aqui para você, coisas específicas. Para você olhar para o lado e falar assim, ainda bem que o meu irmão ouviu. Aquela coisa que a gente fala assim, né? Mas é para você, mas você está pensando no irmão. Mas se você está ouvindo, se eu estou ouvindo, é para mim, é para você, aleluia? Então assim, Deus está dizendo o seguinte: você está no caminho de retorno, você está na direção certa, você vai chegar ao lugar, e aqui é o lugar. E quando você chegar na sua casa hoje, lá é o lugar. Você entendeu? Quando você entrar no seu carro ali hoje, ali é o lugar. Lá no seu trabalho amanhã, lá é o lugar. Porque você está lá, e Jesus vai estar lá com você. Nós tentamos olhar para o futuro, querendo ter uma vida melhor na presença de Deus, mas a gente não esquece o passado. Isso é muito sério. Sai, esquece, volta, deixa Deus trabalhar na sua cabeça, na sua mente. Vai para o seu Negueb, vai, você vai bater cabeça entre uma cidade ou outra, mas você vai chegar, porque o texto que você está lendo hoje está dizendo que você vai chegar, aleluia. Uma outra coisa, olha que lindo, você precisa manter o foco na direção. Já chegou a situação, aí você fala, ixi, pisei na bola. E aí, tudo bem, não tem jeito, tem as consequências, Deus vai te perdoar, vai te amar, e vamos embora. E aí você fala, agora eu preciso voltar. Eu preciso voltar lá no lugar onde eu tinha construído um altar. Você tem que trazer à memória aquilo que te traz esperança. É o começo. Foi o que eu falei, se você ficar buscando música secular, você não abre espaço para o louvor, para a adoração. Aí vem aqueles cabecinhas que quer discutir. Então não pode ouvir? Você pode ouvir o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Mas tudo tem um preço. Tudo tem as consequências. Aí nós temos que entender melhor o que o apóstolo Paulo fala, que todas as coisas me são listas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Então, é a escola bíblica isso. Mas aqui é o seguinte, mantenha o foco. Você vai chegar no lugar da oração e você vai continuar invocando. Meu amado, isso é para você. Mantenha o foco. Você vai voltar a adorar a Deus como você se sentia mais leve antes. Deus está dizendo isso, você precisa entender isto. O problema é que nós não queremos fazer algumas coisas. E essas algumas coisas eu vi aqui. Por quê? O Abraão, ele decide voltar. Mas quem vai com ele? O sobrinho, o Ló. O Ló aqui representa para mim, nesse momento aqui,
aquele velho homem. O que eu quero fazer eu não consigo, o que eu quero fazer eu faço, o que o apóstolo Paulo vai falar. Então, guardado as devidas proporções aqui, Deus fez um chamado para Abraão. Deus tem um chamado para você. Você é o Abraão da história. É que de contrapartida, ele coloca alguém do seu lado com outro chamado também, para vocês caminharem juntos. Mas tem um momento na história que ele também possuía muitos bens. Quer dizer, é possível viver socialmente falando sem adorar a Deus? É ou não é? É possível. Acho que é. Então tem pessoas que não olham para Jesus e o vê como Senhor, como Salvador da vida. E tem grana, tem vida boa, é ou não é? Eu sei que você fica assim, eu vou ter que olhar. Se você ler com calma o Salmo 73, você vai ver lá que aquele homem, o Asaf, ele fala que ele começou a olhar para isso, ele fala, é um testemunho dele, leia em casa. E ele fala que quando começou a olhar para as pessoas que não adoravam, que as pessoas que tinham, e olhava para ele que ele quase não tinha, ele quase, a Bíblia diz lá, que ele quase se desviou. Pode procurar, é um testemunho. Aí ele falou, ainda bem que quando eu pisei na casa do Senhor, naquele culto de adoração coletiva, Deus me despertou. Está lá, você precisa vir. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos aprender junto. A sua lição aprende você. Na minha casa eram 9 irmãos. A minha mãe disse o seguinte: quando meu pai pegava para bater, um entrava no meio, apanhava junto. Dizem que eu apanhava todo dia, eu não lembro. Você lembra? Eu não lembro. Você não lembro. O pior é que eu não lembro mesmo. O pessoal falou que eu apanhava, mas eu não lembro. Está lá. Eu vou lembrar dessas coisas. Olha só, outra coisa. Você precisa, nesse caminho que Deus falou que você está voltando, na sua volta agora, você precisa analisar a sua bagagem. O que você vai deixar na bagagem? Por que você insiste em não mudar de ideias, de atitudes, de comportamento? Por que as pessoas olham para você e sempre esperam as mesmas coisas ruins? Você já pensou para pensar nisso? O que tem na sua bagagem? Que surpresa, que novidade de vida você vai mostrar para o seu irmão, para o seu colega? Já pensaram nisso? O Abraão pensou. Ele começou a repensar a bagagem. Por quê? Porque não estava dando mais liga. Ele viu com aquela família em necessidade. Provavelmente, quando veio a seca, ele olhou para os gados dele, olhou para o sobrinho. Ai, meu sobrinho é obrigação minha cuidar. Não é. É da sua irmã. Do seu irmão. Ele não é seu filho. Guardado as devidas proporções. E aí, você precisa repensar a bagagem. O Abraão chama os dois para conversar. Olha, não pode ter desavenças. Eu preciso pensar na necessidade de mudar as companhias. Sabia disso? Às vezes na escola você vê os grupinhos de alunos, muito interessante. Você vê os grupinhos, cortam o cabelo do mesmo estilo, usam o mesmo tipo de óculos. É muito lindo isso, os adolescentes. E aí, está lá, são as tribos, são os grupinhos. Não é verdade? Meu amado, se você realmente quer mudar de vida, você não pode ficar indo mais para o boteco. Você não pode mais na empresa ficar com aquelas mesmas ideias, cobiçando a mulher do próximo, o homem do próximo, falando mentira, desonrando. Você não pode ficar usando as redes sociais só para ficar xeretando a vida alheia. Use para um benefício melhor, sei lá. Você tem que limpar a sua mente. A luta, muitas vezes, a pior luta
Sou eu tenho que decidir, não quero mais ver isso, não quero mais curtir aquilo, deleta isso, deleta aquilo. Você tem o poder de fazer isso. Esse dia eu estava explicando uma matéria, uma expressão, nono ano, uma lousa. E aí, quando eu terminei, a menina falou, professor, eu não entendi nada. Eu falei, você está de brincadeira, né? Aí eu falei assim, olha, eu falei assim para ela, você tem o controle remoto da aula. Você pode me parar, a hora que você quiser, eu volto, adianto, apago, corrijo, reexplico. Nunca mais deixe para fazer a pergunta no final, é muito legal. Aí você faz uma linha, estou aqui, entendeu? Eu só dou o passo, agora você entendeu. E às vezes o cara tem que entender na mala, senão não sai daquele exercício, eu não aguento mais. Mas só para você entender, você tem o poder de decisão. Algumas pessoas acreditam que Deus vai decidir tudo por você. Não vai. Não vai. Ele não vai. Porque você não é um robô, você tem o livre-arbítrio e Ele quer pessoas assim. Que adorem com espírito e em verdade. E Ele conhece. É você. Sou eu. Não é ninguém que está do seu lado, é você. E Ele quer que você analise, que você repense até a necessidade de mudar de emprego. Tem alunos que mudam de escola por causa das falsas amizades. Tem pai que analisa a escola, vê o tipo de aluno que tem e coloca o filho lá. Paga. Quem pode. E uma outra coisa. Você não pode esquecer que você não depende. Olha que loucura que eu vou te falar. Os dois tinham muitos bens. A Bíblia diz isso. Tinha muita grana. Vamos pensar assim. E aí os dois juntos ali, de repente um pode emprestar para o outro, ajudar para o outro. Nós precisamos parar de ter falsas amizades, falsas expectativas com base no bem do próximo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Socorro vem do Senhor. Vem do Senhor, meu amado. E aí o Abraão toma uma decisão. Porque a minha Bíblia diz que, então Abraão disse, você precisa tomar uma decisão, não é ele, não é o outro, que não tem Deus como referência. É você que tem que dizer, chega, eu tenho que mudar, eu não aguento mais essas piadas, eu não aguento mais esse emprego, eu não aguento mais depender disso. Nós precisamos adorar a Deus. Você tem que dizer isto. Mas se eu maltratar o meu amigo lá, aí vai faltar o pão. Não vai faltar nada na sua mesa. Deus manda lá. Porque se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu sei, Cícero, eu estou desempregado. Eu não sei o que você fez para Deus. O que você fez sem custar a Deus. Mas eu creio num Deus que está dizendo para você, você está no retorno, está no caminho certo, você vai chegar lá, você vai conquistar, você vai me adorar, você vai invocar o meu nome, eu vou estar lá. Guarde esse texto, é uma promessa de Deus para a sua vida. E ninguém tem que saber o erro que você cometeu. O Abraão toma uma atitude. Às vezes você em casa, você briga, a mulher briga com a mulher. Normal. Mundos que estão se encontrando, se adaptando, situações novas. Coisas que você não sabe a reação da esposa e vice-versa. E aí, você vai brigar porque a opinião dela é contrária à sua? Ué? Meu amado, eu tenho ensinado para meus alunos uma coisa seguinte, olha, não é para discutir com a mulher. Tem um problema lá? Meu amor, você está certa. Vamos embora, segue o jogo. Se ela tem razão ou não, procura um outro momento para discutir isso, entendeu? Mas ela está certa. Pede perdão. Mas foi ele, foi ela. Não, meu amor, perdão. Se eu te fiz mal, se eu falei alguma besteira, perdão.
Eu sou assim. Acabou. E não sou assim com ela, eu sou com todo mundo. Eu procuro ser. Eu não sei. Porque a Bíblia diz, procurai a paz com... Sim ou não? Eu tenho que crer nisso. Meu amado, Abraão tomou uma atitude de conversar. Uma coisa muito linda também. Uma outra coisa, sempre haverá uma luta com o nosso passado. Sempre. Sempre. O problema é que é o seguinte, eu não vou lembrar mais. Só se, como é que foi isso aqui? Não tenho a menor ideia, estou falando sério, aconteceu isso aqui. Não tenho a menor ideia. Algumas cicatrizes. Eu não sei. Então, olha para frente. Olha para Canaã, olha para Jerusalém, sai, olha para frente, muda de atitude, muda de ideias e volta aí ao primeiro amor. E a Bíblia diz o seguinte, olha que lindo, quando eles têm a conversa, o Ló olha para a direita, ele vê lá o Jordão, tudo bonitinho, verdinho, ele olha para os passos dele e fala assim, eu posso escolher? Pode. Olha a fé de Abraão, escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Eu não quero mais ter sobre mim a responsabilidade da sua vida espiritual. Meu, isso é muito sério. Nós temos não sei onde foi ensinado isso, que o pastor é responsável pela vida da ovelha. Você está de brincadeira, né? Você é responsável pela sua vida espiritual. Os pastores são responsáveis pelo alimento da sua vida espiritual, pela orientação das ovelhas. Ele tem que conhecer as ovelhas, ele vai procurar conhecer, ele vai detectar o melhor alimento para você, a vitamina que você tem que tomar. Aí tem as escolas bíblicas, tem os encontros, e Deus, que é o seu pastor, vai direcionar. Mas sobre a vida desse homem, tem a sua vida, que Deus vai tocar o coração dele e vai cobrar. Você já falou com tal pessoa, já orientou tal pessoa. Essa é a missão do pastor. Mas é você que vai responder. Sou eu que vou responder pelos meus atos. É você que vai responder. Você tem que procurar se envolver no rebanho, ver onde é que está o alimento, e Deus vai te conduzir. Meu amado, é muito importante que você entenda uma coisa, que as nossas escolhas não deveriam ser feitas apenas pela aparência. Porque o Ló, ele olha e vê aquele campo verdinho, e na cabeça dele já faz planos sem Deus. Ele vê o visível, ele vai pela visão, ou melhor, pela vista. O Abraão vai pela visão. Cara, você vai para lá com o seu gado, eu vou para cá com Deus. Enquanto você vai viver pela vista, eu vou viver pela visão que Deus está me dando. E Ele faz uma escolha. Então assim, meu amado, toma muito cuidado. Você precisa conversar. E olha que a Bíblia diz, que lindo. A Bíblia diz o seguinte: Abraão ficou aonde? Onde ele ficou? Canaã é Jerusalém, tá, meus amados? Depois muda o nome para Jerusalém. Onde tem que ficar? Em Jerusalém. Ele fica lá. Mas o Ló mudou o seu acampamento para o lugar próximo dele, que você conhece depois a história que acontece lá. E outra coisa, entre as cidades do vale. E aí a Bíblia diz uma coisa muito importante aqui, que os homens de Sodoma eram extremamente fica longe de Jerusalém, fica longe de Deus, fica longe de Jesus. Na sua mente só vem bobeira. Você passa a ser uma pessoa dependente de outras. Você não acrescenta nada onde você vai. As pessoas olham para você, não vê vida.
E outra coisa, só vai pensar besteira. Se não ficarmos em Jerusalém, somos o quê? Perversos e pecadores. Sem Jesus, você, nós somos o quê? Perversos e pecadores, meu amado. Se você não colocar Jesus em tudo que você for fazer, você é perverso, porque nós somos pecadores. Jesus, Ele tem que entrar na minha vida e na sua e mudar isto. E a minha Bíblia está dizendo o seguinte, olha que lindo, onde Abraão ficou? Jerusalém. Então quando ele decidiu se separar, quando ele decidiu permanecer na presença de Deus, só ele, sem a dependência do vizinho, sem a dependência financeira de ninguém. Olha que lindo, que maravilhoso. Isso não tem preço, não é propaganda de cartão não. Não tem preço. Olha o que acontece nesse versículo. Disse quem? Ei, fala sério. Ei, quem é que não gostaria dessa noite? Apesar que você não se tocou, que você está ouvindo a voz de Deus através da palavra dele, através do louvor. Mas quem é que não gostaria à noite lá, que Deus visitasse você e falasse assim, Tânia. Igual ele falou assim, Maria. E a Maria reconheceu a voz dele, Senhor. Lembra no sepulcro? Nós gostaríamos que Deus fosse nossa casa à noite, né? E nos desse uma lista. Amanhã, vem cá, tem que fazer isso, 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 e você vai ser feliz. Nós gostaríamos. Deus não vai fazer isso. Olha só. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele. De onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Meu amado, de onde você está aí? Olhe com os olhos espirituais, agora na sua casa, no seu emprego, na sua vizinhança, nas suas amizades, no seu emprego, no seu casamento, no seu namoro. Olha para todos os lados da sua vida. O que dá para melhorar, Deus vai melhorar. É muito lindo, mas tem um preço. Você precisa, para você ouvir isso de Deus, para você olhar e poder projetar isso, você precisa tomar as decisões corretas. Se preciso for, quer dizer, muda de amizade, muda de lugar e foge, ou não dá para ir. Vamos tal lugar? Não dá, porque eu preciso me reunir com os irmãos da igreja. Você tem vergonha, né? De falar isso. Como assim, igreja? Você vai perdendo a vergonha. Meu amado, ei, sabe o que significa ouvir a voz de Deus? É ouvir a voz de Deus, não é? É ouvir a voz de Deus, não tem preço, fala. E às vezes você fala, ninguém acredita. Deus falou comigo. Pessoal, como assim falou? Falou. Foi tão visível, eu ouvi a voz dele. Você fala, ninguém acredita. Não tem que acreditar mesmo não. Quem tem que acreditar é você, que é Deus. É você que tem que acreditar. Não é outra pessoa. Você sabia que para ir para o inferno não tem que ter fé? O inferno é o único lugar que você pode entrar sem fé. Já pensaram nisso? Eu não acredito que tem inferno. Vai discutir lá com o demônio. Eu acredito que tem céu. Eu acredito que eu vou viver para o céu. Eu acredito que eu tenho que passar pelo que eu estou passando aqui para valorizar. Eu tenho que viver aqui com Deus para quando chegar no céu ser mais natural. Já conhecia Ele aqui. E é isso que Deus está falando. Você precisa ouvir a minha voz. Só consigo falar com você depois que você se separar de algumas coisas. Você não vai me ouvir se continuar mentindo.
Você não vai me ouvir se continuar fazendo esse monte de coisa errada. Mas o dia que você falar assim, ei, chega, sai, Ló, da minha vida, Deus vai falar com você. No seu quarto, sozinho. Abraão está sozinho. E de onde você estiver, Deus vai falar assim, ei, agora sim, agora somos nós. Dá uma olhadinha na sua vida. Sabe aquele emprego? Vou melhorar. Sabe aquela tranqueira que foi embora? Vai melhorar. Mas tem que mudar. Você não pode cometer os mesmos erros. Agora sou eu que estou na parada. Eu vou honrar isso aí. Busca a Deus. Você está no caminho certo. Porque estarei com você onde você estiver. O que Deus está falando para Abraão foi o que Jesus falou lá, subindo. Toda a autoridade foi me dada no céu e na terra, portanto, ide. E eu estarei com vocês. O que Deus falou para Abraão foi isso. Ei, Abraão, ó, pode olhar, eu vou estar com você, cara. Vou estar com você. E aí, a Bíblia diz o seguinte, tá vendo? Você está vendo, tudo que você está vendo eu darei a você. Tudo que passou pela sua cabeça, né? Eu vou satisfazer o desejo do seu coração, se você me buscar de todo o coração. A Bíblia diz isso. Deus, Ele pode e quer tornar a sua vida uma vida de verdade. Deus, Ele quer fazer parte da sua vida. Ele precisa, você tem que entender. E uma outra coisa muito linda é que assim, Ele fala assim, ei, percorra a terra. Não foi a vida que você escolheu? Não foi isso que você pensou? Tá bom, você vai percorrer essa terra. Olha que lindo. Percorra essa terra, de alto a baixo, de um lado para o outro. Eu a darei a você. Meu amado, a jornada pode ser longa, cansativa e difícil. Mas Deus está comigo. Deus está com você. Não será fácil as conquistas. Você acha que é assim? Não acredita naquela coisa, se eu der 100, Deus vai devolver 20. Ou 20 vezes mais. Não é moeda de troca. Deus pode dar 1 milhão de vezes mais. Só para você não ficar falando, eu dei. Deus, você devolveu. É uma questão de consciência. Mas a jornada não é fácil. Não é fácil seguir, mas é prazeroso seguir. Você vai dormir em paz, vai ouvir a voz de Deus, você vai sair na rua cantando louvores. Não é verdade? E é tanto louvor que às vezes esquece a música, não é? É muito legal isso, né? Uma vez, Flávio, seguinte, vou falar uma coisa aqui, vou contar um segredo nosso aqui. Uma prova de química na faculdade. Tem coisas que no passado eu esqueço, mas tem coisas que eu vejo assim. Eu consigo ver o meu professor de biologia desenhando uma mitocôndria na lousa. Eu estou voltando 30 anos no tempo. Eu consigo ver o meu professor de trigonometria chamado Toyota com um aventalzinho explicando, tirando dúvida. E eu consigo ver o meu professor Luiz Carlos de química, explicando química. E a gente participando, uma outra geração. E eu participava das aulas, tal, tinha um grupo de estudo, de sábado estudava. E na prova, antes das provas, todo mundo estudando, tudo bonitinho, aí veio a prova. Aí quando eu peguei a prova, eu olhei assim, vixe, esqueci tudo. Os caras assim, como assim? Todo mundo, tudo grupinho, tudo assim, isso acabou. Esqueci. Aí o professor falou assim, Cícero, nem assina a prova, vai embora e faz amanhã. Que moral, né? Você sabia que você tem moral com Deus? Você pode criar esse relacionamento com Deus. E Deus fala, ei, descansa um pouquinho. Amanhã a gente continua. Amém? Meu amado, só para a gente encerrar. Então, olha que lindo. Abraão mudou o seu acampamento. E passou a viver próximo aos carvalhos de Manré, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao... Quando você mudar o seu lugar de conforto, você vai entender melhor o Salmo 91. Quase que eu fiz o estudo do Salmo 91.
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nós precisamos mudar o nosso acampamento. Assim como os pintinhos debaixo da asa da galinha, ele vai usar essa ilustração quando vem o perigo. É assim que nós temos que fazer. Correr, mudar acampamento. A nossa proteção não é mais amigo, nem amigo, é Deus. É Deus que vai me ajudar. E, para finalizar, eu tenho que entender que a minha vida tem que ser um altar. Onde eu estiver, eu tenho que adorar a Deus. Amém? Aleluia. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, quero agradecer, Senhor Deus, pelo privilégio que nós tivemos de ler a Tua Palavra, de entender, Senhor, que o Seu amor é inesgotável, ó Pai. O Senhor olha para nós com tanto amor, com tanta vontade, ó Pai, de trabalhar em nossas vidas. Assim como um pai olha para o filho e o amor não cessa. Eu fico imaginando o Seu amor, então, sobre nós, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá hoje de nos reconciliarmos contigo. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor está dando para cada um que está aqui, ó Pai, que leu esse texto, que ouviu essa mensagem, ó Pai, que viu nessa situação de Abraão e Ló, nesse retorno para Jerusalém, atitudes que fizeram com que Abraão voltasse a ouvir a sua voz, voltasse a entender, Senhor Deus, que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Abraão conseguiu entender, naquele momento, que ele precisava levantar um outro altar, novos altares, e que a vida dele deveria ser um altar, ó Pai. Então, em nome de Jesus, visite cada coração aqui nessa noite, Senhor Deus, e transforme, Senhor Deus, a nossa mente, nos dê forças, através do Espírito Santo de Deus, para decidir, Senhor Deus, com quem nós devemos andar, com quem nós devemos falar, o que nós devemos falar, Senhor Deus, como nós devemos falar. Renova, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso coração, e que em nome de Jesus, o Seu nome seja glorificado na minha vida, onde eu estiver, na vida de cada um aqui, ó Pai, onde cada um estiver, lá será o altar que nós estaremos dedicando a Ti. Então, Senhor Deus, visite cada lar que está aqui agora, Senhor Deus, em nome de Jesus, que quando as pessoas chegarem lá, chegue a Tua paz, o Teu amor, que ao invés de brigas, discussões, Senhor Deus, haja um convite para ler a Tua palavra, haja um convite para ouvir um louvor, e que a Tua palavra seja glorificada em nossas vidas, através das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio de estar aqui, em nome de Jesus, amém. Amém? Deus seja louvado. Deixa só pegar uma ponte aqui, aí eu já passo. Mas fica aqui, Jordana. Queridos, que a nossa vida possa de fato se tornar um altar a Deus cada vez mais e mais. Né? Obrigado, viu, seminarista Cícero? Deus abençoe sua vida, continue abençoando sua vida e suas ministrações. Obrigado. Pode falar, meu irmão. Um aviso aqui que a Lai pediu para passar, para toda a igreja, tá? É um aviso assim, dia 5/3, terá o Dia da Mulher em Santana, na Casa Rosa, acho que muitos já foram lá, 5/3, das 8 às 14 horas, tá? Aí o que está precisando? Está precisando de voluntários para trabalhar lá nesse dia e de doações. Então, quem quiser ir, quem quiser ser voluntário nesse dia e quiser doar, ou não vai, mas quer doar, procure a Layara, tá bom? Alguém quer dar algum aviso? Tem algum aviso, gente? Não, né? Só isso, então, pastor. Obrigado. Olha lá, você que gosta de cozinhar,
venha ser um voluntário na Cristolândia. Então, se você tiver essa disponibilidade, querida, ou também querido, né? Até porque nós temos alguns homens que cozinham muito bem. Graças a Deus por isso. Então, se bem que lá só pode ser mulher, né? Não pode ser homem também? Então, enfim, pense nessa possibilidade, ore por essa possibilidade. Temos mais algum aviso? Não. Tem algum pedido de oração? Não. Então, queridos, 3 coisas que eu quero falar para vocês. 3 coisas. A primeira delas, é bom que você saiba, ontem, eu e o pastor Fernando tivemos uma reunião com o missionário Jonathan, e tratávamos a respeito ali da comunidade hispânica, e o missionário Jonathan, ele oficializou para nós que ele está retornando para o Paraguai agora em março. Ele recebeu um convite para ser pastor numa das igrejas lá no Paraguai, e ele está retornando para o Paraguai de Malicuia. Então, agora, a gente tem aí a responsabilidade, durante esses próximos dias, de estar conversando lá com as igrejas no Paraguai, as igrejas batistas, os pastores, para ver se a gente vai dar continuidade a essa parceria ou não. E o que eles farão? Se eles vão indicar um novo casal para vir para cá, para dar continuidade, sendo aí, passando a ser os pastores da comunidade hispânica, ou se isso caberá a nós. Então, estejam orando por isso, meus irmãos, porque Jonathan e Rosana entendem que o tempo de Deus deles aqui no Brasil acabou. Ela quer, inclusive, ganhar o rebento lá no Paraguai, e existe aí um prazo. Ela, para que chegue bem lá no Paraguai, ela precisa viajar até o dia 12 de março. Então, hoje pela manhã, a comunidade hispânica já foi informada desse retorno do Jonathan e família para o Paraguai, dentro aí dos próximos dias, né? Então, saiba você que agora nós teremos que acertar lá com a Associação Batista Paraguaia, enfim, o que a gente vai fazer, se a gente vai ter a oportunidade de receber um casal de lá ou não, né? Ou se a gente vai procurar alguém aqui no Brasil para que dê sequência a esse trabalho. No próximo domingo, pela manhã, ele estará ainda na igreja hispânica. O meu convite é para que ele venha no domingo à noite, no próximo domingo, esteja aqui participando do nosso culto, para que a gente possa, inclusive, dar a oportunidade a ele de dar uma palavra aos irmãos, e, ao mesmo tempo, a gente possa orar, agradecendo a Deus por esse tempo abençoador de Jonathan, Rosana, família aqui entre nós. Criamos laços, né? E nós precisamos agora aprender, como foi dito agora há pouco, sermos gratos a Deus por esse tempo. Nada acontece sem a permissão de Deus. A gente entende e acredita que, de fato, como ele fez questão de deixar bem explícito que o tempo deles aqui acabou por uma determinação de Deus, e ele vai para uma igreja agora no Paraguai, que é uma das igrejas que tem lá, assim, é uma igreja muito bem reconhecida. Só para vocês terem uma ideia, só de jovens nesta igreja tem 100 jovens, de membros da igreja. Essa igreja tem uma escola também, ela mantém uma escola muito bem conceituada no Paraguai, né? Então, ele vai para trabalhar com missões, ele vai para trabalhar com jovens, mas um dos pré-requisitos, ou uma das exigências que ele fez para que ele aceitasse esse convite, é para que ele continuasse lutando por este trabalho aqui no Brasil, sendo um porta-voz nosso lá no Paraguai, né? Para que não falte recursos, não falte verbas, não se termine a parceria. Então, querido, seja grato a Deus pelo missionário Jonathan, pela Rosana, que estão de retorno lá para o país deles. Sabíamos que esse dia chegaria, assim como chegará o nosso dia que retornaremos para a Pátria Celestial. Nós não somos deste país,
né? Estamos aqui por um tempo determinado, estabelecido por Deus. Alguns dos nossos já foram. E chegará o dia em que nós também iremos. Então, enquanto isso não acontecer, fazendo uso aí da palavra do seminarista Cícero, seja um altar de Deus aqui, querido. Seja um altar de Deus, tá bom? Que a sua vida se torne um altar de Deus. Segundo ponto que eu quero trabalhar com você, é para que você ore também pela Célia. Alzira trouxe a informação para mim que Célia está tendo dor de cabeça desde o domingo passado, é isso mesmo? Ela mal tem saído da cama. E vamos orar para que agora ela esteja procurando um médico. Febre é sinal de que alguma coisa não vai bem no corpo da gente, a gente precisa. Ela ficou de fazer isso, não fez até agora, mas ore para que ela, nos próximos dias, ela faça isso, porque não é normal a gente ficar tendo febre todos os dias, tem alguma coisa que não está legal, e a gente precisa descobrir qual que é a origem desta febre, tá bom, queridos? Um outro ponto para você orar também. Pastor Fernando, antes de iniciar o culto, ele estava aqui conosco, e ele recebeu uma ligação, e ele precisou sair correndo daqui. A ligação que chegou para o pastor Fernando é que o Luiz, irmão da Claudinha, teve uma queda de 6 metros de altura, mais ou menos. Ele caiu. E ele precisou ser levado às pressas lá para a Santa Casa. E o pastor Fernando pediu a minha autorização para que ele não participasse do culto e levasse a esposa dele, a Claudinha, que é irmã do Luiz, até para que eles estejam acompanhando este momento. Estive orando com o pastor Fernando por essa situação, e eu gostaria que você também estivesse orando para que Deus esteja ali, tratando deste momento difícil, né? Você cair de uma altura de 6 metros, e dependendo da maneira como